Eu quero falar com os irmãos hoje um tema importante, nós vamos continuar o tema identidade. A primeira coisa que eu queria fazer com você é coloque a mão sobre o seu coração e verifica aí, você achou que eu ia orar, né? Não, verifica aí se ele está batendo. Eu pedi para os irmãos colocar a mão no coração, todo mundo já fechou o olho assim. Não era para orar, sério. Vamos lá, coloca a mão sobre o seu coração. Verifica aí, ele está batendo? Sim, você tem certeza disso? Por que você sabe que está batendo aí? Você sentiu ele aí, você ouviu? Agora vamos lá, nós queremos falar hoje sobre convicção. Todas as manhãs, ou se você trabalha à noite, né, todas as tardes, quando você acorda, você verifica se o coração está batendo para você saber se você está vivo? Não, por quê? Porque você não precisa colocar a mão no seu coração todos os dias para ter essa certeza. Como que você sabe que você está vivo? Não é porque você colocou a mão e ufa, graças a Deus meu coração está batendo. Mas todas as manhãs, quando você acorda, você tem convicção que você está vivo, por quê? Porque você está respirando, você está enxergando, você está se movendo. Então, muitas vezes, é de uma maneira até automática, nós acostumamos, e isso é uma convicção. Eu não preciso, será que eu estou vivo de verdade? Será que meu coração está batendo de verdade? Agora nós fizemos o exercício aqui, você testificou que ele está batendo mesmo, dá para sentir ele batendo. Mas o que é convicção? E nós vamos falar hoje sobre identidade, e o título da palavra é convicção. Convicção é nós termos plena certeza, pleno é completo, é algo cheio, algo absoluto. Plena certeza é convicção daquilo que nós estamos fazendo, ou vivemos, ou cremos. A nossa vida com Jesus, irmãos, tem que ter convicção. Você não precisa todo dia de manhã testificar se Jesus te ama. Você não precisa todos os dias de manhã, será que Deus me ama mesmo? Da mesma maneira que eu não preciso colocar a minha mão no coração todos os dias para saber que eu estou vivo. Por quê? O fato de eu respirar, o fato de eu acordar, o fato de eu viver mais um dia já é um sinal de vida. Você acordou, isso já é um sinal que você está vivo. E de uma maneira natural, trazendo isso para nós, irmãos, quando nós temos convicção, não resta espaço para dúvidas. Irmãos, você pode ter dias difíceis onde você fala, eu não estou feliz. Mas uma dúvida que você não tem é que você está vivo. Você tem certeza que você está vivo. Quando nós temos convicção, não há espaço para dúvida. Se você realmente sabe quem você é em Cristo, não há espaço para dúvida. Se você sabe que você é filho amado, não há espaço para dúvida. Assim como não há espaço para dúvida para a gente pensar se eu estou vivo ou não, é óbvio, é claro, é convicção que eu estou vivo. A nossa vida com Deus tem que ser exatamente dessa maneira. Eu tenho convicção de que realmente eu sou filho para permanecer, para batizar, para não desistir, para ter comunhão e tudo mais. Vamos ler a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Paulo, quando ele estava falando com a igreja de Tessalônica, ele fala a respeito de ter clareza, uma plena certeza, que é uma convicção. A versão NVI diz convicção, a versão NVT diz plena certeza. Diz assim, versão NVT, pois, quando lhes apresentamos as boas novas, ou o evangelho, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza, ou lhes deu plena convicção, de que era verdade o que lhe dizíamos, e vocês sabem como nós nos comportamos entre vocês e em seu favor. Paulo está dizendo para a igreja assim, irmãos, nós não estamos falando só uma palavra motivacional, uma palavra bonita, uma palavra para encher o seu ego, uma palavra para você sair feliz. Não, essa palavra é muito mais que uma palavra para convencer, uma palavra bonita, mas essa é uma palavra de convicção onde há poder, e o Espírito Santo testifica isso com plena certeza. Então Paulo está dizendo que o evangelho, irmãos, não é apenas uma frase motivacional, o evangelho não é só, eu me sinto bem na igreja. Paulo está dizendo assim que viver com Cristo é ter convicção de saber quem você é. E é exatamente isso que nós precisamos, porque o grande segredo para viver com Cristo é não duvidar. Isso é convicção. Paulo está mostrando para a igreja aqui a importância de você permanecer e não duvidar. Irmãos, é óbvio que em momentos naturais nós queremos duvidar, queremos questionar, queremos desistir, porque isso é do ser humano. Mas Paulo está mostrando para a igreja que o evangelho, ele não permanece pela motivação, pela palavra de concordância, mas o evangelho ele permanece pelo poder e pela convicção. Irmãos, todos nós vamos passar momentos difíceis, todos nós vamos passar momentos de pensar em desistir, mas quando nós temos convicção não há espaço para dúvida.
Hoje nós precisamos entender isso, irmãos. À noite vai ter um batismo. Por que os irmãos vão batizar? Não é porque eles acharam legal, mas eles entenderam que é a melhor decisão da vida. Mas para viver uma vida do evangelho com convicção, irmãos, a gente precisa parar de replicar o que a gente ouve. E a gente precisa começar a ter experiência daquilo que nós falamos. Porque, irmãos, a gente está vivendo um tempo de terceirizar tudo. A gente terceiriza a pregação, terceiriza a oração, terceiriza a adoração. E a gente só replica, só reposta. A gente reposta porque achou bonita aquela frase, mas a gente nem vive aquela frase. Não, eu repostei porque eu achei interessante, eu me identifiquei, eu achei legal essa frase. Mas o quanto que nós estamos vendo aqui em 1 Tessalonicenses 1,5 diz assim: o evangelho não chegou em vocês por palavras, mas chegou por poder e com convicção. Ou seja, o evangelho, irmãos, se chegou até nós, algo tem que ser mudado. E é sobre isso a identidade, de entender quem nós somos em Cristo. Esse é o grande desafio, não é todo dia testificar se Jesus me ama, não é todo dia testificar se realmente eu sou amado, mas é ter convicção que nós somos chamados, somos escolhidos e temos valor. E essa é a grande questão do evangelho, irmãos. Não é questão de ficar fazendo prova, não é questão de ficar testificando, mas a questão é de crer, ter convicção e não precisar ficar provando nada. A grande questão, quando nós temos convicção, nós não precisamos ficar provando nada. Quando nós temos convicção, nós não precisamos justificar nada. O problema é que muitas vezes a gente perde muito mais tempo justificando, por quê? Porque falta convicção. Porque se tivesse convicção, nós não perderíamos tanto tempo querendo explicar. Então a grande questão é o quanto que nós temos clareza, certeza, para permanecer em Cristo nos dias mais difíceis, porque isso define a nossa identidade. Quando nós temos convicção em Cristo, irmãos, nós não tiramos férias de Deus. Quando nós temos convicção em Cristo, nós não desistimos de Deus porque a gente se frustrou com o irmão. A nossa identidade, ela tem que ser estabelecida no Evangelho em Cristo. E esse é o grande desafio. Se não, todos os dias, de uma maneira natural, trazendo, será que Deus me ama? Coloca a mão no coração e veja, meu coração está batendo, eu estou vivo. Sabe, irmão, você não faz isso. Mas muitas vezes no Evangelho a gente faz isso. A gente não faz isso na vida natural, de ver se está vivo. Mas muitas vezes na vida cristã, na vida espiritual a gente faz. E esse é um grande desafio. E quando nós temos convicção de quem nós somos em Deus, nós não precisamos provar nada, não precisamos justificar nada, mas nós temos clareza e paz naquilo que nós somos em Deus. E diante disso nós aprendemos que nós somos filhos. E se nós somos filhos, irmãos, você não é filho, como diz em Gálatas, pelo que você produz, você não é mais servo. Servo produz, recebe. Filho é pelo que é, não pelo que faz. Quando nós entendemos que nós somos filhos, irmãos, nós não vamos precisar provar mais nada. Mas nós vamos desfrutar e viver. Sabe, talvez está pesada a vida nossa com Cristo, porque a gente quer provar o que não precisa ser provado. A gente quer trabalhar naquilo que não precisa trabalhar, a gente quer executar aquilo que não precisa ser executado. E esse é o grande desafio, quando nós entendemos que nós temos valor, irmãos, tudo muda. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que nós somos comprados com alto preço. Olha o que diz, Paulo diz, pois foram comprados por um alto preço. Aí é um contexto, né, sobre honrar, sobre o seu corpo, mas entenda algo, está falando que nós somos comprados por alto preço, irmãos, nada nessa vida tem um preço maior do que aquilo que foi pago por você, o sangue precioso de Jesus. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Aí entra um ponto, irmãos, a sua vida tem um preço ou a sua vida tem um valor? Porque se a sua vida tiver um preço estabelecido, irmão, há uma oferta que cubra esse preço que você colocou. Não, a minha vida com Cristo leva até a minha casa. Então, se você perder a sua casa, você perdeu a sua vida com Cristo. Colocou um preço. Não, a minha vida com Cristo vale até o meu casamento. Se o casamento está ruim, então perdeu a vida com Deus. Existe algo, irmãos, uma grande diferença entre preço e valor. Tudo que tem preço é negociável. Tudo que tem valor, nada substitui. Quer um exemplo? Filho, tem preço ou tem valor? Se o filho tiver preço, falo, vou pagar 30 bilhões pela Íris. Se tem preço, ele vende. Porque, 30 bilhões, vai mudar a vida, vai mudar a geração por resto da vida dele. Mas ele vai perder o que ele tem mais de precioso, filho, que é a geração dele. Agora, se tem valor, pode oferecer o que for nesse mundo, ele não troca, por quê? Porque aquilo que tem valor não substitui. O que tem preço, substitui. Eu tenho um preço por esse carro, mas se alguém te der o dobro do valor, leva, porque é só preço. Agora, aquilo que tem valor, irmãos, nada substitui. E entenda algo, irmãos, quando nós entendemos que para Cristo nós não temos preço, nós temos valor.
Sabe por quê? Nada substitui o sangue derramado de Jesus na cruz. Isso é valor. Não tem nada que pague algo maior que isso. Isso é valor. E valor, irmãos, é aquilo que realmente você não troca por nada. Se a nossa vida com Cristo, se a nossa convicção com Cristo tiver preço, irmãos, há algo que é trocado. Mas quando a nossa vida com Cristo tem valor, nada substitui. E é sobre isso, irmãos, quando nós temos convicção de quem nós somos em Cristo, nós entendemos que nós temos valor, nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus, isso nada substitui. E esse é o grande desafio, irmãos, é não colocar preço na nossa vida. Talvez há áreas da sua vida você não perceba, mas você tem colocado um preço, e aquilo tem sido negociado. Quando nós temos convicção de quem nós somos em Cristo, sabemos da nossa identidade, irmãos, nós não vivemos preço, nós temos valor. Cristo é o nosso maior valor, e nada substitui Cristo. E é sobre isso, irmãos, quando nós temos convicção do nosso valor, nós não trocamos Cristo, nós não negociamos Cristo. Nada substitui Cristo. Tudo na nossa vida que tem preço, nós colocamos um preço e negociamos, mas aquilo que tem valor não é negociado. Talvez há momentos da nossa vida, irmãos, nós vamos ter, talvez não, certeza, momentos difíceis, todos nós estamos sujeitos a isso. E a grande questão é como que nós nos comportamos nos momentos difíceis. Olha o que a Bíblia diz em Salmo, capítulo 94, versículo 19. O salmista aqui diz: quando minha mente estava cheia de dúvidas, o teu consolo me deu esperança e ânimo. Irmãos, há momentos na nossa vida que dúvidas virão, é inevitável, são inevitáveis. Há momentos na nossa vida que problemas vão se levantar. E é nesse momento que a gente mostra o que tem valor, o que tem preço na nossa vida. O salmista diz assim: quando era um momento difícil da minha vida, onde minha mente estava com dúvida, onde eu estava desanimado, onde eu estava preocupado, em algumas versões diz ansioso, ele diz assim: o que me fez permanecer foi, o teu consolo me deu esperança e ânimo. Para onde nós estamos olhando? Porque a nossa identidade, irmãos, não é firmada na nossa necessidade. A nossa identidade não é firmada no momento que nós estamos vivendo. A nossa identidade está firmada em para quem nós olhamos e para quem nós seguimos, Cristo. Há momentos que nossa mente vai se encher de dúvida, há momentos que preocupações virão, mas a grande questão é: a minha identidade está firmada no quê? Naquilo que eu passo no momento, momentâneo, transição, ou naquilo que eu sou de verdade? Aí o versículo 22, continuando, diz assim: isso é uma convicção, irmãos, para permanecer, mas o Senhor é a minha fortaleza, o meu Deus é a rocha onde me refugio. Onde nós estamos nos refugiando, irmãos? Onde nós estamos buscando ajuda? Onde nós estamos firmando as nossas estacas? Porque há momentos, irmãos, que problemas vão se levantar. Não se iluda, você vai passar por isso e não passou ainda. Mas são nesses momentos que nós precisamos colocar a nossa vida e falar: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é o que me dá vida, me dá vigor, é o Senhor que me faz permanecer. Esse é o grande desafio, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a passar lutas, dificuldades. Irmão, se você for em alguma igreja e falar: vem para a igreja que a sua vida vai mudar, você nunca mais vai ter problema, fuja, porque é mentira. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Cristo sobre esperança não é que você não vai ter dificuldade, mas é que mesmo na dificuldade Ele vai estar com você. Sabe, favor de Deus, meu irmão, não é não ter problema, mas favor de Deus é, no problema Deus vai estar com você. Sabe, o Senhor não livrou, um exemplo, Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. É diferente. Ainda que você ande pelo vale, ainda que você passe por lutas, o Senhor se faz presente. Quando nós temos identidade firmada em Cristo, irmãos, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida, a gente não vai murmurar, mas a gente vai permanecer, porque o que nos define não é o momento, mas é Cristo. O salmista está dizendo assim: mesmo os dias mais duvidosos, os dias mais difíceis, o Senhor foi a minha resposta, o Senhor foi a minha esperança, o Senhor é a minha fortaleza. Ou seja, irmãos, nos dias de angústia, de sofrimento, o salmista está dizendo assim: independente de qualquer momento, o Senhor foi a minha resposta. Sabe, irmãos, isso nos ensina que nos melhores ou nos piores dias da nossa vida,
o Senhor está presente. Isso nos ensina que Deus continua sendo fiel nos dias que a gente não está bem. O Senhor continua sendo fiel quando a gente não concorda. O Senhor continua sendo santo, sendo poderoso, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. Porque Deus não é um Deus circunstancial. Nós tomamos decisões muitas vezes erradas por circunstâncias. Mas Deus não é um Deus circunstancial. Ainda que a gente não concorde, ainda que a gente não entenda, Deus, continua sendo fiel, continua sendo poderoso. E isso faz a fidelidade de Deus, a gente confiar e permanecer em convicção. Talvez você entrou aqui hoje, você está no melhor dia da sua vida. Deus continua sendo fiel. Talvez você entrou aqui hoje, está um dia difícil. Deus continua sendo fiel. Diante disso, irmãos, a grande questão é onde nós estamos firmando a nossa identidade. Quando Paulo está dizendo aqui em Tessalonicenses 1:5, ele diz assim: a palavra de Deus, o evangelho não é por palavra ou por motivação, mas é por poder e plena convicção, plena certeza. Sabe, irmãos, o que vai fazer a gente permanecer não são os dias legais, porque é muito bom viver dias legais, mas o que vai fazer a gente permanecer em convicção é quando nada faz sentido. Eu não preciso colocar a mão no coração para saber se eu estou vivo. Eu continuo sabendo que Deus está cuidando de mim. Ah, mas nada está dando certo. Eu não preciso colocar a mão no coração para saber se eu estou vivo. Deus está cuidando de mim. Sabe, irmãos, porque infelizmente nós criamos um contexto errado de achar que Deus nos ama quando tudo dá certo. Que Deus está com a gente quando a gente concorda com tudo. Mas Deus, Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é poderoso, mesmo nos dias que você não entende. E é sobre esse Deus que nós servimos. Um Deus que gera uma identidade em nós, não pelo que fazemos, mas pelo que somos. Um Deus que gera uma identidade em nós, que gera uma convicção, onde ainda que nada faça sentido, eu não saio, eu não desisto, porque Deus continua sendo Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não tem essa identidade realmente firmada, e muitas vezes nós somos como criança. Já viu criança? A criança, ela muda a qualquer hora. Uma hora ela está torcendo para o time A, outra hora está torcendo para o time B, daí o time A voltou a ganhar, ela volta para o time A. A nossa vida com Cristo não pode ser desse jeito. Ah, agora eu estou concordando, vamos, eu concordo. Ah, não, agora não concordo, não quero mais. Isso é coisa de criança. E está tudo bem criança fazer isso. Agora o adulto fazer isso não dá. Muitas vezes com Deus a gente está trocando de time toda hora. Muitas vezes com Deus a gente está trocando toda hora disso. Por quê? Porque a gente, eu concordava, não concordo mais. A vida com Cristo não pode ser dessa forma. Porque convicção não é estar só no time que ganha toda vez. Convicção é permanecer quando o time perde. É muito fácil a gente querer estar no time vencedor, irmãos, mas isso é coisa de criança. Porque o que nos gera crescimento não é estar sempre vencendo, mas é permanecer quando a gente perde. Sabe, irmãos, é coisa de criança. Eu torço agora para o time A porque ele está ganhando todos os campeonatos, mas o ano que vem eu mudo de time porque eu quero sempre vencer. O adulto, ele aprende a perder. Seja o adulto da história, aprenda a perder, porque adulto tem que estar disposto a perder. Isso gera uma identidade, porque convicção não é vencer sempre, mas convicção é permanecer quando a gente não vence. Convicção não é estar junto sempre que está tudo bem, mas é estar junto quando as coisas não vão bem também. Convicção, irmãos, é eu falar: Deus é a minha fortaleza, meu refúgio no dia do meu casamento, da festa, no dia do nascimento da minha filha. Mas convicção também é falar que o Senhor é minha fortaleza, meu refúgio, sempre presente na adversidade, no dia do velório. Ou será que nós estamos dispostos a amar Jesus só nos dias bons? Será que nós estamos dispostos a amar Jesus nos dias também de luto? Ou no dia de luto Deus não nos representa? Porque nós criamos um modelo congregacional, ou ministerial, ou espiritual, de que Deus, Ele é bom quando eu concordo com Ele. Mas a grande questão, identidade, irmãos, não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade de Cristo. E diante disso, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 10. Vamos começar. Brincadeira, já vou encerrar. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 10. Jesus nos ensina uma grande lição. É interessante que os dois versículos antes desse versículo, que é o versículo 16 e 17 de Mateus 3, ele vai mostrar que Jesus está passando um momento muito bom da vida dele. Já já a gente volta lá.
E a vida sempre é assim, depois de um grande momento, de uma grande experiência, de uma grande oportunidade, vem lutas, desafios, testes. Jesus está passando por isso. Jesus, ele acaba de ser batizado, ele acaba de ter uma experiência com o Pai, e de repente, o próprio Espírito de Deus leva ele para o deserto para ser tentado. Sabe, irmãos, às vezes a gente não sabe lidar com isso, porque a gente acabou de ter uma vitória, a gente acabou de ter um momento especial, aí vem luta. Agora que estava ficando tudo bem, agora que eu tinha saído do Egito, agora que eu estava indo para Canaã, de repente um mar aparece na minha frente. Irmãos, entenda, sempre depois de uma vitória, Deus permite testes para que a gente possa crescer. Olha o que a Bíblia diz, vamos ler, eu não ia ler, mas vamos ler. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 10. Diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. E o tentador veio e lhe disse: se você é realmente o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras, a palavra diz, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, pule daí, salte daqui, pois as Escrituras, a palavra diz, ele ordenará aos seus anjos que protejam, e eles o sustentarão com as mãos para que não se machuque e o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu: as Escrituras, a palavra também diz, não ponham à prova ao Senhor seu Deus. E em seguida o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. E Jesus então diz: saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem, adorará somente o Senhor Deus, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Até aí. Irmãos, nesse texto, ele nos ensina sobre identidade. Porque aqui nós vemos que Jesus tinha acabado de ter uma grande experiência, uma grande vitória. E de repente ele é levado para o deserto, tempo de tentação, tempo de luta. E diante disso nós vemos aqui 3 tentações. A primeira: se realmente você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer nada. O diabo é astuto, irmãos. O que ele oferece para Jesus? Comida. O diabo não vai te oferecer o que você não gosta. Ele vai te oferecer aquilo que é uma fraqueza para você. Nós vemos que Jesus aqui, ele é tentado por Satanás. E primeiramente, antes de a gente entender o contexto que Satanás está tentando ele na área difícil, que é a comida, vem algo muito mais importante antes. Satanás, em todas as situações aqui, nas 3, ele está colocando em xeque, em prova, a identidade de Jesus. Porque ele diz assim: se você realmente é filho de Deus. E sabe por que muitas vezes a gente cai, irmãos? Porque a gente quer provar o que não precisa ser provado. O diabo aqui, ele está tentando fazer o quê? Jesus, se você realmente é filho de Deus, então me prova. Transforma essa pedra em pão. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente cai na cilada, na mentira, porque a gente quer provar o que não precisa provar. A gente tem que ter convicção. Quem tem convicção não precisa provar nada. É interessante nós vemos que a primeira tentação é: se você realmente é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então Jesus diz assim: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação, Jesus vence com a palavra, porque ele conhecia a palavra não é motivacional, a palavra é poder e convicção. É o que nós lemos lá em Tessalonicenses. Jesus, ele vence porque ele tem convicção de quem ele é, mas ele também conhece a palavra. A segunda tentação que nós vemos é: se você realmente é filho de Deus, se joga desse alto monte aqui, se joga daqui, que o Senhor vai dar ordem para te guardar. Mas ele diz o quê? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor Deus. Irmãos, toda luta, nós não vamos vencer com o nosso achismo, eu acho, eu penso, eu não concordo. Toda luta nós vamos vencer com a palavra. Nós vemos que Jesus mais uma vez é tentado a sua identidade, de quem você é, se você realmente é filho, se você realmente é amado. E nesse momento é um momento difícil, irmãos, porque Jesus está sendo tentado no deserto. Deserto fala de escassez, deserto fala de luta. Jesus acabou de passar uma experiência de ser batizado, ouvir a voz do Pai, e de repente nada dá certo. É muito fácil nesse momento a gente pensar: eu acho que Deus não está comigo, acho que Deus não me ama, eu acho que eu fui rejeitado, se esqueceram de mim, eu não tenho valor. Mas por que Jesus vê isso? Porque ele não se enche de mentalidade humana, onde eu, e ele vence porque ele coloca a palavra, ele coloca a experiência, coloca o poder, coloca a convicção.
E a terceira tentação, nós vemos aqui que ele diz o que então? É só você se prostrar. Coloca ele no pináculo do templo lá. É só você se prostrar que tudo isso eu te darei. Mais uma vez, Satanás está tentando a identidade, está colocando em xeque a identidade de Cristo. E está sendo pior. Ele não está só testando a identidade de Cristo, como ele está colocando a adoração de Cristo em xeque. Porque é somente você se prostrar diante de mim que eu vou te dar tudo isso. Sabe, irmãos, talvez pareça um absurdo isso, mas quantas vezes a nossa adoração está sendo trocada porque nós perdemos o valor e nós temos preço. Depende, quanto que você me dá por isso? Ah, então vale a pena. Isso aqui era uma troca de preço. Satanás estava colocando um preço na adoração de Jesus. Quanto vale a sua adoração? É só você se prostrar que eu te dou todo esse mundo aí. Tudo que você está vendo é seu. Acho que vale a pena, hein? Parece um absurdo, mas talvez a gente faria isso. Então, mais uma vez, Satanás está colocando em xeque a identidade de Cristo e o valor daquilo que ele tem no Pai. Mas o que ele vence? Somente o Senhor Deus adorarás, somente a Ele se prostrarás. Somente a Deus, irmãos, não tem outro. Mas sabe o que nós aprendemos tudo isso, irmãos, diante dessa identidade? Jesus não venceu porque Ele é bom. Jesus venceu porque Ele tinha convicção de quem Ele era. Aí a gente volta lá para Mateus 3, versículos 16 e 17. Olha o que acontece, e é isso que sustenta o ministério, é isso que sustenta a vida de Cristo. E é isso que tem que sustentar a nossa vida com Deus, irmãos. Diz assim, depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho me dá uma grande alegria. Sabe, irmãos, primeira coisa que a gente aprende nesse texto, Jesus ele venceu porque ele tinha identidade, ele sabia que ele era filho. No momento da luta, no momento da dificuldade, ele lembra o quê? Ele não lembra da escassez, ele não lembra do deserto, ele não lembra da injustiça, ele lembra do quê? Meu pai me diz que eu sou filho amado, é isso que me sustenta. Sabe, irmãos, o que tem te sustentado nos dias mais difíceis? Porque o que faz Jesus não cair não é porque ele era filho de Deus, mas o que faz Jesus não cair era saber a identidade dele, que ele é filho de Deus. Entende? Não era o título de ser filho de Deus, mas é a identidade de saber quem ele era em Deus. Isso muda tudo. No momento mais difícil, ele se lembra, não, eu não posso desistir, porque eu lembro que meu pai disse que eu sou filho amado, então isso que está acontecendo agora não me representa, isso aqui é momentâneo, isso é circunstancial, vai passar. Sabe, irmãos, o problema é que a gente desiste em momentos circunstanciais. Jesus não desistiu em momentos circunstanciais. Nos momentos circunstanciais, Jesus permaneceu, porque ele lembrou de uma palavra que gera vida, eu sou filho. É isso que me sustenta, eu sou filho. Isso é o que me sustenta, eu sou filho amado. É sobre isso que nós estamos falando, irmãos. Jesus, ele permanece porque ele tem convicção de quem ele é. E é isso que nós aprendemos lá em João 8,14, que ele diz o quê? Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Sabe, irmãos, é isso que tem que sustentar a nossa vida, a nossa crença, o nosso ministério, a nossa vida espiritual. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu estou indo. É isso que Jesus diz. E esse é o grande desafio, irmãos, nós permanecermos. Eu não falo, eu sei de onde vim, para onde eu vou, para provar algo, mas é para gerar uma convicção dentro de mim. Eu não posso desistir, porque eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu estou indo. E esse é o propósito de Cristo, meus irmãos. Diante disso, Jesus ele tem convicção que ele é filho, e isso basta. Sabe, ele não precisa explicar mais nada, eu sou filho, e isso é a resposta de todas as coisas. Eu sou filho, e isso determina tudo. Se nós temos convicção, irmãos, nós não precisamos ficar justificando nada. Jesus, entenda isso, Jesus ele não justificou a Satanás, ele respondeu com a palavra é vida. É a palavra que sustenta. E diante disso nós vemos que Jesus, ele teve uma experiência com Deus naquele dia. Lá em Mateus 3, 16, 17, há uma experiência do que ele vive com Deus. E aquela experiência sustentou a vida dele, o ministério dele, o chamado dele. Sabe, irmãos, o que tem que nos sustentar não são as experiências ruins, circunstanciais da vida que vão ter, infelizmente. Isso não pode nos representar. O que tem que nos representar e nos sustentar são as experiências com Deus que diz, você é filho amado, permaneça, não desista. As experiências que tem que nos sustentar é dizer, não, eu não tenho preço. O Senhor deu o que Ele tinha de mais precioso, que é insubstituível. E é isso que me sustenta. Talvez há momentos, irmãos, que nós vamos passar por desertos, como Jesus passou por deserto.
Talvez há momentos que nós vamos passar lutas, como Jesus passou por lutas, e o próprio Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas nesses momentos de lutas é que nós precisamos dizer: o que me define não é essa circunstância, mas o que me define é o Senhor. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós geramos uma plena certeza, convicção, que nós somos filhos amados. E diante disso, nós não negociamos aquilo que é inegociável. Diante disso, nós temos convicção, mesmo nos dias mais difíceis, onde tentações vão se levantar, dizendo: desista, você não merece. Você vai se lembrar: não é essa palavra que me define. A palavra que me define é: eu sou filho amado. Irmãos, muitas vezes nós vamos ouvir todos os tipos de vozes, mas o que faz Jesus permanecer é ouvir a voz que Ele é filho amado. Eu queria orar com você, eu queria te convidar a fechar seus olhos por um instante.